Olá, para você que necessita um controle de Wi-Fi na hora de disponibilizar Wi-Fi para clientes, então a gente tem o Captive Portal no pfSense. Então fica ligado aí nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Não esquece de pegar um cafezinho e curtir o vídeo aí. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Robson Ferreira e esse é o canal Network Admin BR, tá? E hoje a gente vai estar falando sobre Captive Portal. Antes de mais nada, deixe seu like, né? Compartilhe o canal e se inscreve também, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre o Captive Portal e nós vamos ver três aspectos, tá? Então, o primeiro aspecto é a parte de funcionamento do Captive Portal. Depois a gente vai ter a parte de configuração dele, como um Captive Portal simples. E aí, quem quiser lá no final, lá, vai ter a parte de configuração dele com uma espécie de autocadastro aí. Então é bem interessante, tá? Vamos começar então, pessoal, com a parte de configuração, certo? Então, na verdade, a parte de funcionamento dele, né? Deixa eu pegar aqui o nosso famoso PowerPoint. Então, o que é o Captive Portal, para quem não conhece, né? Quando você tem, por exemplo, um roteador sem fio, tá? E aí tu tem diversos clientes aqui, tipo um celular, um notebook, e eles estão tentando conectar um sem fio. Quais as opções que você tem aqui, né, de conexão? Através de senha, né? Através de autenticação com API, né? Por exemplo, um Facebook, né? Através de vouchers, uma espécie de senha, só que é um cadastro, na verdade, prévio, né? Que você tem uma tabela ali que vai se esgotando. Existe também a possibilidade de você ter um cadastro de usuários, né? Então, um cadastro de usuários, né? Então, você pode utilizar, por exemplo, ali um Radius para fazer esse cadastro, tá? Então, o que que acontece, né? Como que funciona o Captive Portal, né? O Captive Portal, ele possibilita você fazer o seguinte, tá? O dispositivo está lá tentando conectar no seu Wi-Fi, né? E aí ele vai conectar no seu Wi-Fi sem senha, tá? Ele vai receber um IP, certo? Ele vai receber um DNS, certo? E com essas informações, né, ao receber um IP e ao receber um DNS, ele vai ser redirecionado para uma página. Essa página é a que a gente chama de Captive Portal, ou seja, um portal de autenticação, tá? E o que acontece também, né? Na verdade, quando o dispositivo recebe as informações de IP e DNS, ele não consegue navegar, nem pingar, nem nada. Então, por quê? Porque o firewall, né, tem um firewall, né, vinculado ao Captive Portal, que vai estar bloqueando as tentativas de acesso do usuário que está tentando navegar. Então percebam que o Captive Portal ele é uma maneira de você disponibilizar uma internet aberta, né? Mas com um controle, onde o usuário tem que ter algum dos requisitos que a gente mencionou anteriormente para fazer a navegação. Ele tem que estar cadastrado, ele tem que ter uma senha que você tem que ter fornecido, ele tem que se cadastrar, enfim, autenticar no Facebook. Então, dessa maneira que funciona o Captive Portal, tá? Então, na versão 2.7 do PFSense, tá? O firewall utilizado pelo Captive Portal passou a ser o Packet Filter, né? Então, antes nós tínhamos o IPFW e tínhamos o Packet Filter para o resto do PFSense. Agora eles juntaram, então todas as regras vão estar juntas, e a gente vai conseguir enxergar essas regras dentro do nosso PFSense e isso nos possibilita, né, ter um maior controle. Então, a partir de agora, a gente consegue ver as regras lá na hora de listar, a gente consegue ver regras de Captive Portal, tá? Mas o mais importante que eu queria dizer aqui é que o Captive Portal é uma saída, sim, né, para
para você controlar a navegação, não controlar o que a pessoa está acessando, né, mas controlar o acesso à sua rede sem fio, né? Então ele facilita bastante para você não ter que estar guardando senhas e tal. Dessa maneira fica bem interessante. O problema é que o Captive Portal do pfSense ele é bem limitado. Ele não te possibilita fazer muitas alterações nas páginas. A gente consegue fazer alguma coisa ali, mas muito simples, né? Então é dessa maneira que funciona no pfSense. E é o que eu vou estar mostrando para vocês dentro do que o pfSense nos oferece. Certo? Então, vamos lá, né? Vamos começar com a parte de configuração do Captive Portal, tá? O que eu vou estar utilizando aqui, tá, pessoal? Deixa eu pegar a página certa aqui. Só para vocês entenderem aqui, ó, deixa eu voltar de novo aqui. O que a gente vai estar usando aqui, tá? O Captive Portal ele pode ser utilizado, por exemplo, numa interface LAN ou numa Wi-Fi, por exemplo, tá? Por quê? Porque ele é o firewall na interface, né? Então, eu posso, por exemplo, colocar na LAN, colocar umas máquinas Windows aqui, tá? E simular como se fosse um equipamento Wi-Fi, como se fosse um celular, né? Ou eu posso ter um roteador sem fio e colocar vinculado essa interface do Captive Portal e fazer da mesma maneira. Como é um laboratório que eu tenho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou associar o meu Windows que eu tenho aqui, né, uma máquina Windows, né, à interface LAN do pfSense para simular como se esse cara aqui fosse um celular. Tá? Então, é dessa maneira que a gente vai funcionar. Então, a gente vai testar tudo através do Windows, tá? A gente vai testar tudo através do Windows. Vamos lá, então. Então, tá aqui o meu Windows, tá, pessoal? Tá aqui o meu Windows. E aí, percebam que a navegação dele tá acontecendo normalmente. Então, vamos tentar aqui, ó, Google, porque o Captive Portal não está ativado, então não tem nada de controle. E eu vou acessar o pfSense aqui para mostrar para vocês, tá? Tá aqui o pfSense. Percebam que em regras de firewall eu só tenho a liberação das interfaces da LAN, ou seja, de tudo para todos. Então o pfSense consegue acessar tudo aqui, né? E a gente não tem controle algum, certo? E aqui em Services a gente tem Captive Portal, tá? Tem Captive Portal. Então vamos aqui no Captive Portal, vamos adicionar um Captive Portal e vamos colocar um nome para esse Captive Portal. Por exemplo, vou colocar aqui Robson. Beleza, estou no Captive aqui, então são informações que precisam ser preenchidas agora para a gente fazer os ajustes, né? Então, existem abas aqui em cima, certo? Que a gente vai ver algumas delas, tá? Mas, basicamente, o que você tem que entender é que na parte de configuração, ao habilitar ele, aparece toda a parte de configuração que você precisa realmente do Captive Portal, tá? Em Vouchers é onde você vai estar criando uma tabela de vouchers, e aqui tem um problema, na verdade, que eu acredito que eu vejo como um problema, que é o tamanho do voucher, né? Antigamente o voucher aqui, você conseguia criar um voucher com determinada quantidade de caracteres, né? Hoje, por ele trabalhar com uma chave, você não consegue diminuir essa quantidade de caracteres para não ficar um agrupamento de caracteres tão longo, né? E aí o que acontece é que você utilizar esse voucher, você vai ter que fornecer uma lista de caracteres para o usuário na hora de cadastrar muito grande. Então, vouchers, apesar de existir, eu acho bem ruim, tá? Então, configuração, habilitar, aqui qual a interface o Captive vai estar escutando, na verdade, né? Então, você tem que escolher ali qual a interface que você vai estar trabalhando com ele, né? E aqui embaixo são informações referentes ao tuning desse Captive Portal. Então, não são informações relevantes para a gente, por quê? Porque é específico de cada cenário, tá? Então, assim, eu vou descer, né, para a gente ver o que interessa para nós, né? O que interessa para nós aqui dessa parte toda, certo? É essa região aqui primeiro, então onde eu consigo utilizar uma página, vamos dizer assim, uma página que eu faça utilizando critérios que o pfSense me pede para ter para fazer a autenticação, certo? A gente vai ver um pouquinho isso aqui depois, tá? Não vou alterar agora. E aqui são os métodos de autenticação, né? Então eu tenho métodos de autenticação usando o Radius, MAC Authentication, não autenticar usuários ou usar o back-end, né? E aqui você seleciona a base de autenticação, eu vou usar Local Base, né?
O que acontece, tá? O Captive Portal ele é só um terminal de autenticação que vai abrir para você. Você precisa ter uma base por trás, né, para fazer essa autenticação. No caso, aqui eu estou selecionando a base local, tá? Eu posso ter uma base remota, eu posso usar o LDAP, enfim, posso usar diversas maneiras de autenticar os usuários no pfSense. Bom, para habilitar o pfSense simplesmente é isso aqui. Então, a partir do momento que eu dou um save aqui, ele já está habilitado, certo? Como que a gente evidencia isso? Vou na máquina Windows, tá? Vou fechar meu navegador e vou tentar navegar de novo no Google. Deixa eu tirar meu copo de chá aqui agora. Google, certo? O que acontece? Ele vai tentar acessar o Google, só que antes dele tentar acessar o Google, ele vai receber a requisição, a máquina vai receber a requisição, pfSense, e vai redirecionar para a página de Captive Portal, tá? Aí aqui acontece alguns erros. O primeiro, quando ele não redireciona para a página, é porque ele não está conseguindo identificar o roteador, ou seja, o teu pfSense, certo? E aí dois motivos pelos quais isso acontece, tá? Primeiro deles, né, não tem a porta 53 aberta para o firewall, ou seja, o DNS que ele precisa estar utilizando é o DNS do teu próprio firewall, certo? E o DHCP também tem que ser o DHCP do teu próprio firewall, tá? Então, se vocês observarem, a gente pode abrir aqui um CMD, ó, certo? E aí dá um ipconfig/all, tá? Para a gente ver como que tá aqui as informações, tá? Eu simplesmente instalei aquele pfSense, não fiz mais nada, tá? Então ele está com o domínio padrão do pfSense, ó. E observem que o gateway padrão é o meu pfSense, né? E o meu DNS é o meu pfSense, certo? Quem forneceu o meu DHCP foi o meu pfSense também. Então, são informações importantíssimas para aquela interface que você está utilizando no Captive Portal, tá? Então, aqui ele vai pedir o usuário e senha. Essa página ela é feita pelo pfSense, então ela já é disponibilizada, né? E a gente pode utilizar essa página como um Captive Portal normal. Porém, o usuário para autenticar ali, se eu simplesmente colocar o usuário do pfSense, admin pfSense, tá? Ele não vai conseguir navegar. E aí agora vem uma explicação. O que acontece, tá? Vou adicionar um usuário aqui primeiro, tá? Para a gente ver. Vou adicionar um usuário, né? Como a gente está em base local, vou adicionar um usuário no pfSense. Então, vou adicionar um usuário Pedro, tá? E a senha 123, 123, tá? E vou salvar, certo? Vou até associar o Pedro ao grupo admin, tá? Admin. Então, o Pedro está associado ao grupo admin. Beleza. Vou tentar autenticar o Pedro lá, com a senha 123. Pedro e a senha 123. O Pedro não conseguiu navegar e aí a página continua dando erro, né, do Google, né? Agora, para ficar claro, a gente precisa editar o Pedro. Vou tirar esse grupo aqui, admin, que eu coloquei. E aqui, ó, embaixo, tá, onde está os privilégios específicos, né? Eu preciso adicionar esse aqui, ó, User Services Captive Portal Login. Se o cara não tiver nesse privilégio, com esse privilégio associado, ele não consegue logar lá. Então, quer ver, ó, vou salvar. Salvar, tá? Então, o Pedro agora, deixa eu tirar esse admin aqui. O Pedro agora ele não é admin mais, tá? Ele não é admin, mas ele é User Services Captive Portal Login, tá? Então, vamos testar o Pedro lá de novo. O Pedro vai com a senha 123 e você tem que esperar. Quando ele autenticar, tá? Quando ele autenticar, você vai ver que a página, isso pelo próprio Chrome, né? A página vai começar a carregar da página que você tentou acessar. Ó, ele dá que você conseguiu acessar, enfim, né? A navegação. E aqui, ó, normalmente ou ele carrega ou você atualiza e já sai navegando. Então, o usuário já está autenticado, né, através do Captive Portal, né? Então, só que qual é a complexidade disso, né? É eu ter que manter uma base de usuários dentro do pfSense. Imagina, para um Wi-Fi público, isso é inviável, né? É inviável, certo? Mas é um exemplo de autenticação que você pode estar utilizando, tá? Sobre a página do pfSense, tá? A página do Captive Portal do pfSense, essa página aqui.
Essa que ele faz vou desconectar aqui. Essa que ele faz a autenticação. Essa página, existem scripts que você pode utilizar para tentar modificar ela, né? E eu vou colocar aqui um que eu achei na internet, tá? Que é bem legal, dá para modificar bastante ele, quem tiver, enfim, quem souber de programação, HTML, PHP, consegue modificar ele tranquilamente, tá? Não é o meu forte aqui, mas dá para fazer, certo? Como que a gente faz isso, né? Eu baixei aqui a página, tá no GitHub, quem quiser eu posso passar o link ali depois, tá? E eu vou editar aqui. Aqui, ó, onde a gente tem as informações de página, né? É onde eu preciso fazer as edições. Primeiro, tá? Eu preciso adicionar todos os arquivos que eu quero que esse Captive Portal carregue. Então eu vou aqui em File Manager, adiciono e começo a fazer o upload dos arquivos, tá? Então deixa eu achar ele aqui. Deixa eu achar aqui. Master aqui. Beleza. Essa página que foi construída ali pelo, enfim, tá no GitHub lá, ela precisa de todos esses arquivos para funcionar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou carregar, o problema é que tem que carregar um a um. Dá para carregar através do INCP também, tá? Só que você tem que saber o lugar certinho para largar os arquivos, né? Então, vou fazer o upload de todos aqui. Beleza, fiz o upload de todos, menos desses aqui, ó, menos do error, index e Captive Portal Success, tá? Que são as três que vão aqui, ó, na parte de configuração dele na frente. Então, por exemplo, vou marcar essa opção aqui, ó, Use Custom Captive Portal Page, ou seja, usar uma página de Captive Portal personalizada. Vou marcar aqui para selecionar qual é a minha página principal, que é esse index aqui. Vou abrir. Aqui tem a página de erro de autenticação, que eu vou colocar esse aqui. E aqui a página de logout ou success, que é esse aqui, certo? Então vou salvar. Feito isso, vou fazer o teste. Então vou para a máquina Windows, né? Vou fechar aqui o navegador para não ter cache nem nada. E agora vou tentar navegar no Google. Lembrando que para os testes que a gente está fazendo, a gente tem que desconectar ou conectar o usuário, senão não vai conseguir fazer os testes e não vai conseguir evidenciar, né? Percebam que como é legal essa página. Ela é movimento atrás, ela tem tipo um mapa atrás, ó. Certo? E aqui você colocaria a informação aqui que você quer utilizar para autenticar, né? Então tem que dar uma manipulada ali nos códigos, tá? No código HTML, principalmente, né? Para poder pegar as informações do Captive Portal. Eu já utilizei esse aqui, coloquei aqui as informações de LGPD, por exemplo, utilização de dados, né? E utilizei um voucher aqui que normalmente a gente deixava com a secretária, esse voucher, e aí quando alguém de fora fosse usar a rede, solicitava o voucher para ela, ela tinha uma tabela lá e ela passava o voucher e o cara autenticava, tá? Então essa é uma maneira que dá para fazer. Bom, agora vamos para a terceira maneira, e não menos importante, também não menos complexa, né? Porque essa é bem complicadinha de fazer, que é o Captive Portal com autocadastro, certo? Então, eu acho que essa solução seria a melhor solução do Captive Portal possível, né? A gente utilizar um autocadastro, certo? E esse autocadastro eu achei, andei dando uma pesquisada na internet, também achei no GitHub, e eu vou tentar configurar ele para vocês aqui, né? E depois, aí, se vocês quiserem, eu passo lá o acesso do GitHub de você para vocês lá, da onde eu consegui esse aí, né? Mas é bem interessante. Então aqui, ó, vou deletar esse Captive Portal anterior, tá? Esse modelo que a gente vai fazer, deixa eu voltar aqui, esse modelo que a gente vai fazer, ele funciona um pouquinho diferente, tá? Então deixa eu até trazer aqui para a lousa de novo, para explicar para vocês, né? O que acontece neste modelo? Por exemplo, no modelo anterior, nós tínhamos o pfSense com uma local base, né? Onde a gente tinha um cadastro de usuários, tá? E aí a página do Captive Portal ia lá, checava esse cadastro de usuários aqui. Se o usuário tivesse cadastrado, liberava. Ou se tivesse um voucher, liberava. Qual que vai ser o cenário agora, tá?
O cenário agora vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser assim, nós temos o nosso PFSense. Então, vou colocar aqui, vamos dar um nome aos bois, né? PFSense, tá? Que vai estar com a página carregada nele aqui, a página do Captive Portal. Nós vamos ter que ter um banco de dados MySQL. Então, o banco de dados MySQL, em qualquer máquina que você quiser ter esse banco de dados MySQL, certo? Esse banco de dados vai ter uma base, a gente pode chamar ela de radios, eu vou chamar ela de radios ou radios, né? E aqui dentro do PFSense a gente vai instalar o Free Radios, certo? E aqui esse Free Radios ele vai fazer o que? Ele vai fazer a autenticação remota. O Free Radios ele serve para fazer a autenticação remota. Então ele vai servir como um autenticador, onde ele vai ler a base de dados, né? E vai armazenar o usuário dentro dessa base de dados aqui, certo? Então é dessa forma que vai funcionar. Então a gente vai precisar de um banco de dados MySQL, vai precisar do Free Radios instalado no PFSense, né? Vai precisar da comunicação SQL, né? Ou seja, uma comunicação de rede aqui, né? Na porta 3306 entre o PFSense e o banco de dados, né? E a gente vai precisar aqui dos mesmos critérios, né? DNS mais IP pelo DHCP aqui. Tá? Então, estes são os critérios para o próximo cenário, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, para facilitar, então, né, o que eu fiz? Eu instalei o MySQL aqui dentro dessa máquina Windows, só por questão de comodidade. Na verdade, você não vai utilizar dessa maneira. Você vai pegar um Linux e vai instalar o MySQL lá, ou um servidor Windows seu, e vai instalar o MySQL, né? Na documentação enfim, que eu encontrei no GitHub, o cara aconselha instalar o MySQL dentro do PFSense, só que o MySQL pode apresentar vulnerabilidades para um firewall. Firewall, ele é firewall, nada mais que isso, a gente não deve colocar um banco de dados lá dentro. Tá? Então, vou abrir aqui a console do MySQL que eu acabei de instalar. Vou autenticar aqui com o usuário. E eu estou com o usuário root. Então, eu preciso fazer alguns ajustes aqui dentro, tá? Então, primeira coisa, criar um usuário. Então, vou dar um create user. Vou colocar aqui o usuário radius. Tem que ser entre aspas, tá? Arroba, percentual, arroba, identificado by. Beleza, o que eu fiz aqui, né, pessoal? Eu dei um create user, criei o usuário radius com permissão vinda de qualquer máquina, então esse percentual qualquer máquina. O ideal é que você coloque o endereçamento de IP que você vai fazer essa conexão, tá? Mas eu coloquei aqui só para exemplo. Identificado por uma senha, que no caso eu coloquei redpass, mas você pode colocar qualquer senha. Próximo passo é dar privilégios para esse usuário, né? Então é grant all privileges on asterisco, ponto asterisco, ou seja, em tudo to radius arroba percentual with grant options option e um flush privilege para reler. Beleza? Então, com isso, eu criei o usuário e dei privilégios para ele conseguir acessar aquelas informações ali. Agora, eu vou criar a database. Se vocês olharem, show databases. Não temos a database radius, né? Então, vou criar uma database, né? Create database radius, tá? E a gente vai use radius, usar a database radius para ver, né? Então, show tables. A gente vai ver que não tem nada de tabela dentro dessa database radius. A gente acabou de criar ela. Lembrando, pessoal, eu não sou especialista em banco de dados, então pode ser que tenha alguma questão aí enfim, relacionada à parte de segurança de banco de dados, que não é o meu mote aí, né? Beleza. Feito isso, o que acontece, né? Existem SQLs, tá? Lá dentro desse GitHub,
que são para criar tabelas. Todos eles vocês podem abrir e verificar que ele está criando tabela com os parâmetros adequados para o funcionamento. Então a gente precisa importar essas tabelas, né? E como que a gente vai fazer, né? A gente vai dar o comando aqui. Existem interfaces gráficas que você pode fazer isso, tá? Então eu vou fazer por aqui porque é mais rápido e porque eu não instalei a interface gráfica. Então, source admin source c /tmp /sql admin.sql, que é esse cara aqui que eu vou estar executando, ó, primeiro, tá? Depois, a ordem aqui não interessa, eu só notei que esse último aqui, ó, o CUI, ele não pode ser primeiro porque ele dá erro, tá? Então, nas.sql radppool.sql esquema.sql tá? ymax.sql users.sql users.sql cui.sql. Então, todos eles, né? Show tables, todas as tabelas importadas ali dentro do nossa base, né? Radius, né? Feito, terminei isso aqui. Agora eu vou para o pfSense fazer as configurações. Então, pfSense, né? Primeira coisa que eu vou fazer é adicionar o pacote Radius, ou Free Radius, né? Free Radius. Aqui. Vou instalar ele. Como eu disse, o Free Radius ele é uma ferramenta que vai fazer a busca da autenticação, ou seja, ele vai fazer uma espécie de autenticação, né? E vai buscar as informações dentro do banco de dados, porque ele possibilita isso, né? O Free Radius é bem versátil com relação a isso. Beleza? Quando instala o Free Radius, ele vem parar aqui, ó, em Services Free Radius. Essa é a carinha do Free Radius, né? Então a gente vai fazer uns testes iniciais, tá? Testes iniciais para a gente ver se está funcionando tudo certinho no Free Radius, tá? Então qual é o primeiro teste, né? Primeiro, vou adicionar um usuário. Esse usuário eu vou chamar como teste U, tá? E aí vou chamar a senha de teste P de password, tá? A senha eu vou deixar em clear test aqui, né? Como é um teste, não preciso mexer em mais nada. Vou adicionar esse usuário aqui, tá ali adicionado o usuário. Agora eu preciso adicionar no NAS aqui, ó, NAS Clients, quem é o cara que vai estar recebendo essa autenticação, né? Então é o próprio servidor, é o nosso localhost, né? Então eu preciso adicioná-lo, porque é ele que vai fazer toda a autenticação. Então eu coloco 127.0.0.1, que é o meu próprio servidor, deixo aqui como IPv4, né? Aqui é um short name que eu preciso utilizar, um short name qualquer, vou botar aqui testr, por exemplo, né, do Radius, e aqui uma senha qualquer, uma senha secreta, vou colocar aqui super test, tá? Que são mais ou menos as orientações que o cara dá lá, mas isso não precisa necessariamente você mexer nisso, tá? Beleza, feito isso, tá tudo certinho aqui, tá? A interface, tudo certinho, salvo. E agora eu preciso vir em interfaces e adicionar a interface que ele vai estar escutando. Então eu posso dizer que ele vai estar escutando em todos os endereçamentos de IP, na porta 1812, para autenticação IPv4. Ou eu posso só colocar o IP que ele vai estar escutando, por exemplo, no meu caso 192.168.1.1, né? Mas eu vou deixar aqui padrão aqui, mas vocês podem fechar mais a configuração, tudo questão de teste. Beleza, feito isso, né? Já estou com o Radius ativo e eu posso testar para ver se está funcionando, enfim, se está validando o usuário no Radius, tá? Como que eu faço isso, tá, pessoal? Então eu vou abrir um put aqui. Para o pfSense, né? Então vou abrir aqui, abrir o shell, e aí eu vou digitar este comando aqui, ó. Ó, radtest, o nome do usuário, a senha do usuário, onde ele vai estar conectando a porta, né? E supertest, que é a nossa senha do nosso NAS lá, tá?
Então percebam que ele conectou. Ó, conectou, tudo certinho. Beleza, funcionando a parte do Radius. Percebam que em nenhum momento a gente falou sobre o SQL ainda, né? Então a gente não chegou lá, certo? Agora a gente vai para a parte do SQL. Como que eu faço a integração do SQL com o Radius? Então vou voltar para a Efficiency. Existe aqui uma aba chamada SQL. Então eu vou habilitar o suporte SQL. Vou ativar essas opções aqui, ó, que é habilitar SQL Authorization, Accounting, Session e Post-out, né? Então vou habilitar todas elas, certo? E aqui pede a informação do meu servidor MySQL. Quem é o meu servidor MySQL? No meu caso, é o 92.168.1.100, tá? A porta é 3306, a database é Radius, a senha que eu coloquei na database é radpass, né? Então, Radius Pass, né? RAD Pass. Aqui tem as informações de tabela. Essas informações a gente pode deixar tudo padrão, não precisa alterar nada. Aqui é para outro servidor de Radius redundante, né? No caso da gente necessitar colocar outro servidor, dá um salvar, certo? Feito isso, né, a gente já conseguiu acessar, acessar na verdade não, configurar o Radius. Agora a gente precisa testar para ver se vai funcionar, enfim, a autenticação de novo, né? Então a gente vai executar o mesmo comando, né, que a gente fez anteriormente, só que agora ele vai estar utilizando o SQL, né? Então eu vou executar esse mesmo comando aqui, ó, radtest test-p e a senha do meu autenticador NAS. Então coloco aqui e funcionou. Agora, como que eu sei se funcionou com o SQL, tá? Eu vou abrir uma ferramenta de consulta de database, tá? Na verdade, eu poderia consultar por aqui, ó. Se eu vier aqui, por exemplo, no MySQL e der um select asterisco from a tabela, né, que ele fica, né? Então é rad post out. Ele vai mostrar tudo que tem lá e vocês vão ver que tá aqui, ó. O usuário acabou de entrar aqui, ó. Então tem a data de autenticação, né? E se foi aceito. Então significa que ele já comunicou, né? O Radius já comunicou com o SQL. Então isso para nós já é um bom sinal. A gente já está conseguindo, né? Existe uma ferramenta gráfica também que eu uso bastante, que é o The Beaver aqui, ó, onde eu consigo ver também, ó, as informações de usuário aqui, ó. Então tá aqui, ó, o usuário autenticou e tal, e aqui tá as tabelas do banco de dados que a gente acabou de criar, né? Então tá tudo ali certinho. Beleza, estamos com o usuário funcionando, né? E a comunicação do SQL também funcionando, certo? Bom, o próximo passo é eu criar um autenticador. Por quê? Se a gente vier no Captive Portal aqui, ó, lembrando aquele que a gente adicionou, vamos botar aqui Radius Autenticação, tá? Um novo Captive Portal, né? Se a gente vier aqui, ó, a gente lembra que tem autenticação local database, né? A gente precisa fazer com que apareça uma outra autenticação chamada Radius ou qualquer outro nome que a gente der. Como que a gente faz isso? A gente vai em System, User Manager, Authentication Server. Lembra que aqui a gente adiciona LDAP e tal, todas as informações quando a gente vai adicionar para Squid e tal. A gente pode adicionar um Radius aqui. Então a gente vai colocar aqui Radius. Vamos colocar o Radius. E aí, qual que é as configurações aqui, né, do meu Radius que eu preciso colocar aqui, né? Eu preciso colocar ele como PAP, eu coloco ele como 127.0.0.1, coloco a senha, que é a senha que eu coloquei lá dentro do NAS, então eu coloquei super teste. Então lembrem-se disso, tá? As portas de funcionamento, 1812, 1813. E onde está rodando o meu NAS, né? Está rodando na 192.68.1.1, que normalmente é onde você vai deixar ele rodando, tá? Então, beleza. Tá ali o meu Radius. Agora eu posso voltar para o Captive Portal. Vou habilitar meu Captive Portal, vou colocar na LAN e vou dizer que o meu Radius que vai fazer a autenticação agora. Vou só salvar para não ter que fazer alteração nenhuma mais e vou editar de novo, tá? E agora entra a parte de arquivos, certo? Arquivos que eu preciso colocar lá dentro, certo? Com relação aos arquivos, deixa eu mostrar para vocês aqui. Estes são os arquivos que vem junto, né, no script que a gente baixa lá do GitHub, tá?
principal arquivo que a gente tem que modificar é esse aqui, ó, Captive Portal Config, tá? Então a gente vem aqui, vou abrir ele aqui com um bloco de notas, por exemplo. Deixa eu escolher aqui. Ó, abrir ele aqui com um bloco de notas. Se a gente observar aqui, ó, normalmente ele vem como localhost aqui, tá? Aqui vem a database, então se você colocar o nome da database diferente, você tem que alterar aqui. Aqui você tem que alterar o password da sua database e o nome da database, tá? Então, usuário, password e database. E onde está a database, tá? Aqui, normalmente vem a marca, então Wi-Fi Robson, por exemplo, você vai alterar ou não, depende de você. Hotel Name, então Network Admin BR, foi onde eu coloquei uma informação que vai aparecer lá na página também. Qual é o site que você quer que ele disponibilize a informação para o usuário e um identificador que eu coloquei o Wi-Fi Robson, tá? Tem mais opções aqui que você pode alterar, que são personalizações que você pode fazer conforme o seu conhecimento em PHP. Beleza. Feito isso, eu preciso, né, adicionar esses arquivos ao meu Captive Portal. Então, na parte de File Manager, eu vou subir da mesma maneira que eu fiz na anterior. Então, vou procurar e vou começar a adicionar os arquivos. Beleza, olha só, adicionei 3, 6, 7, 8 arquivos. Vamos ver quanto a gente tem aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arquivos, tá? Esse aqui, ó, é o que vai na página inicial lá que a gente precisa colocar. Então, eu venho aqui em Configuration, venho aqui em habilitar Custom Page, procurar e coloco a OSI Captive Portal, tá? Beleza? Salvo. Certo? Então, tá salvo aqui. Vamos testar lá no Windows agora, né? Então, eu vou abrir o navegador. Vou digitar aqui Google. Vou tomar meu chazinho agora. E voilà, abriu aqui a página, né? Obviamente, tem o texto de welcome que você pode alterar, né? Lá na página PHP. Aqui tem ó, a página que eu coloquei aqui, que eu queria que ele listasse. E aqui tem ó, o usuário não, um e-mail, um family name que você pode alterar também e um surname que você pode alterar. Tem a parte de subscribe para se você quiser subscrever em algum newsletter e aceitar os termos, que aí você clica aqui e tem os termos que você pode colocar relacionado a LGPD. Então marco as duas opções, coloco aqui robson.ferreira@gmail.com, coloco Robson, coloco Ferreira. Então dou um connect. E aí apresentou este erro, né? E eu havia esquecido de uma parte, então foi interessante até acontecer esse erro, que é o seguinte, se você observar o erro, ele está dizendo que está tentando carregar o MySQLi e ele não está sendo encontrado. Por quê? Você tem que instalar o cliente lá dentro do PFSense, eu esqueci dessa parte. Aqui, ó. Então eu preciso instalar o pkg search mysql. Se você observar, tem aqui, ó, PHP 8 MySQL. Esse cara que a gente tem que instalar. Então, pkg install. Detalhe, pessoal, isso aqui é só um cliente, né? Então, não vai, enfim, incrementar alguma vulnerabilidade no seu PFSense. Beleza. Feito isso, está instalado o PHP. Não sei se a gente não vai ter que recarregar o PFSense. Acho que a gente vai ter que recarregar. Vamos tentar aqui. Ó, percebam que não está funcionando. Eu vou recarregar o PFSense. Eu acho que só o PHFM já funciona. Vamos ver aqui. 16 aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Senão a gente vai rebootar o PFSense. Ó, ele apresentou essa página aqui. Por quê? Porque ele usa um JavaScript. E o JavaScript não é suportado pelo Google Chrome. Então, continua. E ele dá aqui, foi conectado. E a página do Google já vai começar a navegar. Certo? Então, isso foi um autocadastro do usuário. A gente não passou em nenhum momento senha para o usuário. Como que eu evidencio isso? Por exemplo, se eu abrir o Debeaver aqui, né? E atualizar essa tabela aqui que eu tenho, por exemplo. Dá um view data. A gente vai ver ali, ó, Robson se cadastrou, né? Com a senha ficou Robson Ferreira, porque ele junta aquelas duas informações, aceitou a conexão e foi em determinado horário. Percebam como isso é útil para nós, né? Então, por exemplo, vou desconectar aqui, vou fechar a página, vou abrir de novo. Vou tentar acessar o Google. Ele vai me redirecionar para a página do Captive Portal que a gente acabou de criar, certo?
Enquanto isso, eu tomo mais um gole do chá. Abriu a página, vamos colocar um outro nome, vamos colocar pedro@gmail.com, Pedro José, vamos botar o Pedro José. Ele aceitou subscrever, aceitou os termos e connect. Beleza, já navegou lá, ó. Então, já navegou. E a gente pode até ver no PFSense aqui, ó, em status Captive Portal, que o Pedro tá logado, né? Aqui tá o MAC address do Pedro, tá aqui o e-mail do Pedro. Beleza? É isso que a gente tem com o Captive Portal, né? Usando a autenticação com o Radio, certo, pessoal? Então, acredito que tenha ficado claro, né? Se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like, compartilha, tá? Em breve a gente vai ter mais vídeo continuando sobre a parte de PV6 no PFSense, tá? Mas esse aí do Captive Portal é só para trazer um conteúdo aí que estava sendo bem solicitado. Certo, pessoal? A gente se vê na próxima aula e até mais.